O Mahabharata, volume 1, capítulo 33, Ansiedade para o Rei Cego. Dhritarashtra permanecia sentado em suas dependências. Sanjaya estava fora há dias, em virtude de que seu retorno era esperado a qualquer momento. O rei se perguntava como os Pandavas receberiam sua mensagem. Por certo, o reverencioso Yudhishthira não optaria pela guerra. Como poderia sancionar a morte de seus amados parentes mais velhos? Contudo, seguramente agiria segundo o conselho de Krishna, que por ser um elemento desconhecido não era possível a Dhritarashtra sondar suas motivações ou intenções. Algumas vezes parecia imparcial, ou ao menos se dizia ser, parecia contudo sempre favorável aos Pandavas. Em seguida, então, conferiu a Duryodhana seu exército e prometeu não lutar. Era-lhe difícil compreender. Enquanto Dhritarashtra assim pensava, o mensageiro entrou em sua acomodação a fim de informá-lo que Sanjaya retornara. O monarca pediu que Sanjaya fosse trazido à sua presença de imediato. Sanjaya adentrou a câmara com as palmas das mãos unidas e colocou-se perante Dhritarashtra. Ó soberano da terra, sou eu, Sanjaya, que retorno de meu encontro com os Pandavas. O Yudhishthira envia seus cumprimentos e indaga acerca de sua saúde, a saúde de Vossa Majestade, bem como acerca daquela dos filhos e netos de Vossa Majestade. Bendito seja tu, Sanjaya, bem-vindo de volta. Diz-me como se encontra o Yudhishthira e ele que ninguém inimiza. Ele e seus irmãos se encontram bem? Tudo está bem com os Pandavas. O Yudhishthira deseja reaver o que originalmente lhe pertencia. Em sua opinião, a virtude é superior à consecução de riquezas e a essência da felicidade e o júbilo. Esse homem divino, motivado unicamente pela virtude, anela novamente proteger o povo, segundo os deveres eternos que o Criador atribuiu a ele. Por certo, os homens são marionetes nas mãos da vontade de Deus. De outro modo, como os Pandavas tanto poderiam haver sofrido? Julgo que, enquanto um homem poderoso não contar com a oportunidade de tudo retificar, prosperarão seus antagonistas. Os atos de Vossa Majestade foram indescritivelmente pecaminosos, ó Rei, e Vossa Majestade encontrar-se-á em breve com seus resultados. O Yudhishthira, havendo rejeitado todo pecado, assim como uma cobra se desfaz de sua pele, encontra-se agora resplandecente em meio a outros heróis. O relacionamento íntimo e de muitos anos de Sanjaya com Dhritarashtra possibilitavam-lhe grande franqueza. O monarca retraiu-se conforme seu secretário continuava. Refletia cuidadosamente sobre o curso das escolhas de Vossa... Reflita cuidadosamente sobre o curso das escolhas de Vossa Majestade, ó Rei, porquanto as causas que Vossa Majestade são suicidas. Vossa Majestade procedeu de modo ignominioso em relação aos Pandavas, em relação do que não logrou Vossa Majestade nem virtude nem riqueza. Viciosos e cruentos, os atos perpetrados por Vossa Majestade conferiam a Vossa Majestade nada além de vergonha e censura entre os homens. Semelhantes atos seriam compreensíveis na autoria de homens de classe baixa, com pobre educação, mas Vossa Majestade nasceu na linhagem Bharata e foi instruído por muitos ministros sapientes. Vossa Majestade mesmo é sapiente, conhecedor da diferença entre o certo e o errado. Por que então procede Vossa Majestade de modo a ocasionar o trafego da dinastia de Vossa Majestade? Dhritarashtra pressionou com um indicador e um polegar contra os seus olhos. Ele experimentava insuportável calor, nada obstante refrescando de ambos os lados por jovens donzelas com abanos chamara. Ele desabotoou sua túnica e pediu por um copo de água gelado. Sanjaya não se abrandou. Ele não suportaria ver o seu mestre invitar sua própria ruína. O tempo para a diplomacia ficara no passado. O desastre era iminente. Se havia alguma esperança de evitá-lo, o rei precisava continuar ouvindo a realidade e fazer algo sem tardar. Certamente os Pandavas são auxiliados por forças divinas. Se assim não fossem, como Arjuna poderia haver ascendido aos céus em seu corpo mortal? Somente Deus otorga aos homens os resultados de suas atividades. Os esforços nossos são inúteis se não reconhecemos esta verdade e empenhamos-nos apenas com o objetivo de nossa gratificação pessoal. Nada ganharemos senão misérias. Ó Rei, culpo Vossa Majestade pela presente situação, dado que Vossa Majestade agiu sem consideração pelas leis de Deus. Se Vossa Majestade não reverter
as decisões que tomou, Vossa Majestade será responsável pela aniquilação de inumeráveis homens, portanto Arjuna há de destruir os Kurus assim como um incêndio consome uma pilha de grama seca. Influenciado por seu obstinado filho, Vossa Majestade presume que o sucesso lhe é certo. Foi assim, pensando, que não manientou Vossa Majestade o jogo de dados. Agora veja, Vossa Majestade, o resultado de tamanha insensatez. Ó Rei, porque Vossa Majestade é fraco, Vossa Majestade não será capaz de manter-se soberano deste vasto reino, assim como um tolo não é capaz de manter-se rico quando repentinamente obtém riquezas. Era tarde, Sanjaya estava cansado devido à longa viagem. Ele pediu permissão a Dhritarashtra, autorização para desfatigar-se, e disse que retornaria pela manhã para entregar a mensagem de Yudhishthira à Assembleia. O rei dispensou seu servo com gentis palavras, visto saber que Sanjaya carregava em seu coração apenas os interesses do monarca, malgrado o peso de seu verbo. Depois que retirara Sanjaya, Dhritarashtra sozinho permaneceu sentado, com sua mente perdida em dolorosos pensamentos. Tudo dependia dele. Certamente seria justo devolver Indraprastha ao Yudhishthira, mas Duryodhana jamais haveria de consentir naquilo. Seria ele capaz de detê-lo? Somavam-se quase 20 anos desde que Dhritarashtra assumira o trono. Agora era o senhor da terra, ou mais precisamente ele, Duryodhana, seu representante. Entregar ao Yudhishthira seu reino findaria tudo aquilo, uma vez que os auto-refugentes Pandavas logo restabeleceriam sua supremacia sobre seus primos. Ele e Duryodhana destarte eclipsar-se-iam. O rei sentiu seus membros tremerem. Após haver experimentado a detenção de semelhante poder, a perda do mesmo seria pior que a morte. Malgrado tarde, Dhritarashtra sentia precisar dos conselhos de Vidura. Ninguém mais podia aconselhar tão imparcial e sabiamente como Vidura. O rei solicitou que Vidura fosse chamado e em pouco tempo este adentrou a câmara. Ó possuidor de grande prudência e sensatez, aqui estou, Vidura, ao comando de Vossa Majestade. Que posso fazer por Vossa Majestade? De Vossa Majestade sou servo. O rei saudou calorosamente, convidou para sentar ao seu lado. Ele falou em voz melancólica: ó Vidura, acabo de falar com Sanjaya, quem criticou fortemente minha pessoa. Ele ainda não me transmitiu a mensagem de Yudhishthira, e agora me encontro em ansiedade, meu corpo está queimando e dormir não consigo eu. Diz-me como posso curar-me dessa situação? O Vidura, que for interrompido em suas orações e meditação, redarguiu: incapacidade para dormir é algo que afeta alguém que é atacado por um homem mais forte. O fraco, aquele que fracassou no auferimento de uma meta, alguém vítima de roubo, aquele que consome por desejos ladrões. Espero que Vossa Majestade não se enquadre em nenhuma dessas categorias, ó monarca, tampouco que experimente avidez pelas riquezas alheias. Vidura conhecia bem o dilema do rei, discutira com ele em incontáveis ocasiões, oferecendo a Dhritarashtra sempre o mesmo conselho. Sempre ignorado. Vidura por muitas vezes alertou acerca da consequência de seus atos, consequência esta agora iminente. Dhritarashtra obviamente percebia agora a precisão do que Vidura predissera. O rei voltou sua cabeça em direção a Vidura. Compartilha comigo tua sabedoria, querido irmão. Profere aquelas palavras que imediatamente edificam a moralidade, que também são precisas no asseguramento do meu bem-estar. A afeição de Vidura por seu irmão jamais evanescia, nada obstante a tolice desse irmão, ele pacientemente aconselhava no referente a que lhe seria bom. Orando que um dia o rei cego recobrasse juízo. Talvez agora, devido à proximidade da catástrofe, tornar-se-ia mais zeloso. Vidura disse: o Yudhishthira é um rei agraciado, com todas as marcas auspiciosas, ele é qualificado para reinar o mundo. Vossa Majestade deveria havê-lo mantido junto a Vossa Majestade, mas Vossa Majestade o exilou. Por essa falta de visão, Vossa Majestade está condenado, ó rei, apesar de Vossa Majestade saber o que é retidão. Porque ele é inofensivo, gentil, benevolente, amante da verdade. O Yudhishthira lembra-se da supremacia de Vossa Majestade e pacientemente suporta as severidades que Vossa Majestade impôs sobre ele. Havendo conferido
poder sobre o mundo a Duryodhana, que é inamistoso para com Yudhishthira, como Vossa Majestade agora pode esperar a paz e prosperidade? Vidura mesmo recebera muitas instruções dos rishis e sábios e buscava a companhia dos mesmos sempre que disponíveis. Rememorando as palavras de sabedoria dos santos, tornou-se mais afável com Dhritarashtra, conforme prosseguia instruindo. O rei ouvia atentamente. Ele é, muitos dizem, um homem sábio, incapaz de desviar-se dos seus deveres, que por exultação ou orgulho, quer por luxúria ou ignorância, encontra-se sempre fixo na mais elevada meta da vida, apego à santidade, renúncia à companhia de homens censuráveis e fé e reverência para com os mais velhos também são sinais do sábio. Aquele que é sapiente age de acordo com a religião, seguindo um caminho que o beneficie tanto nessa vida quanto na próxima, em vez de um caminho que ofereça apenas prazer imediato. Os homens sábios não se lamentam por aquilo que se perdeu, tampouco anseiam pelo inalcançável, eles regozijam com atos virtuosos e afastam-se do pecado. O sábio entende de que este mundo é temporário e miserável, dado que reconhece a supremacia de Deus e sua posição como servos de Deus. Todos os seus atos têm por objetivo agradar a Deus e alcançar a eterna morada do mesmo. Por outro lado, continua Vidura, o tolo é orgulhoso, muito embora ignorante, inútil e infeliz. Os tolos tentam prosperar através do pecado e anelam a propriedade alheia, recorrendo a dolo e violência. O tolo não se importa em ferir outros de modo a granjear suas metas nefandas. O tolo deserta aquilo que deveria ser granjeado e deseja aquilo que não deveria ser objeto do desejo. Ele é destituído de fé, não faz oferendas aos ancestrais e adora apenas a si mesmo. O arrogante, irracível e de fala áspera carece de discriminação e amiga-se com aqueles que deveriam ser inimigos, enquanto odeia quem é digno de amizade. Quando fracassa em seus empenhos, culpa os outros e pune os inocentes. Tais homens, por fim, são destruídos por completo. Vidura instruiu bem Dhritarashtra em direção à integridade. Ele tentou, no melhor de sua capacidade, voltar a mente do rei para a retidão e a verdade. Nada novo ele tinha a dizer ao monarca Kuru, que por muitas vezes ouvira tais ensinamentos. Ele concordava com tudo e até mesmo gostava do que ouvia. À proporção de que Vidura discursava, o rei reconhecia sua tolice e sua pecaminosidade, as quais admitia abertamente. Ele impelia Vidura a doutrinar mais e mais, fazendo indagações após indagações. A noite terminou com Vidura apontando as inevitáveis consequências do rei não proceder de modo justo em relação aos Pandavas. Contudo, Dhritarashtra sabia ser pessoalmente incapaz de encontrar forças para agir em consonância com com a ignição de Vidura. Ele sabia que, muito embora desejasse agir apropriadamente, não teria a determinação necessária para adversar Duryodhana. Ele sabia que quando se sentasse entre os reis da Assembleia na manhã seguinte, ver-se incapaz de aquecer ao pedimento de Yudhishthira. Vidura compreendeu a posição do rei e sabia que suas palavras estavam sendo pouco efetivas, motivo pelo qual decidiu que Dhritarashtra necessitava ouvir alguém com maior potência espiritual. Após haver falado com o rei por muitas horas, disse finalmente: Sou um Shudra, ó rei. Não me é possível instruir mais Vossa Majestade. Entretanto, conheço alguém que pode. O santo Rishi Sanat Sujata me instruiu nas antemporais verdades védicas em muitas ocasiões e invocarei agora a fim de que ele fale com Vossa Majestade. Este sábio vive uma vida de um perpétuo celibato. Suas palavras são poderosas e puras. Com a anuência de Vossa Majestade, trá-lo-ei a este lugar. Dhritarashtra consentiu e Vidura sentou-se em meditação, fixando sua mente em Sanat Sujata. O Rishi, ouvindo os pensamentos de Vidura por meio do seu poder, apareceu-lhe de imediato. Seu corpo brilhava com um faustoso esplendor e ele carregava um pote de água e uma vara em suas mãos. Vidura
recebeu com os devidos rituais e ofereceu-lhe um assento elevado próximo ao rei. O Mahabharata, volume 1, capítulo 43, Ansiedade para o rei cego. Uma vez que o sábio estava acomodado, Vidura disse: Ó Senhor, o rei traz consigo dúvidas que não sei esclarecer. Se for teu agrado, peço-te a gentileza de instruir Sua Majestade acerca das antigas verdades que dominas. Somente tu és capaz de descativá-lo da dualidade e ajudá-lo a fixar-se no caminho da integridade. O Rishi trajava pele de veado negro e tinha cabelos grossos e opacos. Anuiu com a cabeça. Diante de sua voluntariedade em falar, Vidura disse ao rei que lhe apresentasse suas dúvidas. Dhritarashtra disse: Ó Sanat Sujata, por obséquio, guia-me. Rogo-te que me digas como posso oferir o mais elevado objetivo de minha vida. Para todos chega a morte, mas disseram-me que tu conheces o segredo pelo qual a morte pode ser derrotada. Como devo agir a fim de que eu não esteja eternamente sujeito ao nascimento e à morte neste mundo? Sanat Sujata respondeu: Vossa Majestade indagou como a morte pode ser evitada e a vida eterna oferida. Escute, ó rei, e erudirei Vossa Majestade tanto quanto permita o meu saber. Afirma-se que a verdadeira morte é a ignorância. Onde não existe ignorância e não existe morte. Aquele que é regido pela luxúria, pela exasperação e pela cobiça é regido por Jamaraj. E verá esse poderoso Deus vezes e mais vezes. Caindo em toda sorte de infernos, ele sofre insuportavelmente após o que renasce entre animais e homens neste mundo, reiniciando o ciclo. Aquele que controla seus sentidos em contrariedade, não agindo segundo seus ditames, é salvo desse sofrimento. Para semelhante homem que controla sua mente e seus sentidos, a morte é um tigre de palha. Por conseguinte, a Vossa Majestade deve evitar todos os desejos sensuais e cultivar o conhecimento da alma eterna, a qual existe a parte dos sentidos e é diferente do corpo. Dhritarashtra respondeu: Quais regiões alcançam aqueles que dominam seus sentidos? Como tal homem deve agir neste mundo? O erudito deseja ouvir mais. Sanat Sujata sentou-se com pernas cruzadas, como em meditação, como suas mãos à frente do seu corpo, como o indicador e o polegar juntos, conforme falava. Ó rei, deve-se realizar sacrifícios e penitências, com o fito de agradar à pessoa suprema. Caso Vossa Majestade o faça, alcançará as regiões supremas e eternas, das quais não retornará Vossa Majestade. Com um passo após o outro, deve-se progredir pelo caminho da sabedoria, jamais se considerando o corpo material e sempre agindo com o propósito de progredir espiritualmente. Dhritarashtra retraiu-se enquanto prosseguia o sábio. O idoso monarca já conhecia aqueles preceitos e sabia que o erudito falava a verdade. Dhritarashtra também tinha conhecimento que suas ações pessoais longe estavam de se coadunarem com aquelas instruções. Pior do que isso, entretanto, era ele saber sobre si mesmo que provavelmente em nada mudaria. Sem dúvidas, teria de se dar a muito ascetismo e a muita penitência, de sorte a expiar seus pecados. Talvez então ele poderia finalmente se ver capaz de aplicar as instruções do santo. Parecia que agora o destino o fazia agir de maneira contrária ao bom preceituário. Sentindo-se impotente diante de sua própria languidez, Dhritarashtra prosseguiu indagando Rishi. Sanat Sujata também podia ver os sentimentos internos do rei, mas continuou endereçando-lhe para o seu bem último. Cabia a Dhritarashtra, claro, escolher como haveria de agir. O sábio era consciente de que tudo o que lhe era possível era apresentar claramente as consequências das várias opções disponíveis ao rei. Dhritarashtra ouviu Sanat Sujata descrever como super-alma permeia o universo e reside nos corações de todas as entidades vivas. O rei respondeu: Como alguém pode conhecer a super-alma? O Supremo, que é conhecido como Brahman, somente pode ser conhecido por alguém que tenha atingido sua mesma natureza espiritual.
Sua natureza é aquisitada pelas práticas do serviço do mestre espiritual. Estudo dos Vedas, observação de celibato, ascetismo e não violência. Gradualmente o indivíduo se livra da influência da natureza material e situa-se em sua natureza espiritual original. Então, por meio da meditação, é possível conhecer o Supremo. Dhritarashtra intrigou-se que forma a imortal e onipresente superalma possui neste mundo. Ele é branco, vermelho, negro ou outra cor? Quais são os seus atributos? Em qualquer cor ele pode aparecer, mas ele não é como nada dentro da atual experiência da Vossa Majestade. Ele é a forma do universo e simultaneamente aparece no coração em uma forma do tamanho do polegar de Vossa Majestade. Tudo repousa nele e é reabsorvido dentro dele no momento da dissolução. Ele é destituído de dualidade e, ao mesmo tempo, dele surgem as infinitas variedades da criação. Seus braços, suas pernas estão em todo lugar a despeito do que é estacionário. Tudo vê e possui completo conhecimento no concernente a tudo. Ninguém é desconhecido ao Ser Supremo. Retornando à pergunta do rei ateniente a como conhecer a superalma, o sábio escreveu mais sobre a conduta que eleva o indivíduo à plataforma espiritual. Explicou ainda acerca da natureza do Brahman e do estado que o sujeito experiencia quando logra essa natureza. Sanat Sujata prelecionou até o sol nascente tomar a câmara do rei. Vendo a aurora, o Rishi concluiu seu discurso e levantou-se a fim de ir-se. Vidura tocou seus pés, tanto ele quanto o rei, agradecendo-lhe por sua adoutrinação. Sanat Sujata então desvaneceu-se, deixando os dois homens para se prepararem para a assembleia. Bom, capítulo 44, Pânico entre os Kauravas. Duryodhana acordara cedo no dia da assembleia. Era de seu conhecimento que Sanjaya entregaria a mensagem de Yudhishthira após realizar suas abluções matinais e receber a adoração e louvor dos brahmanas e bardos do palácio. O príncipe encontrou-se com Shakuni e Karna, a quem expressou sua determinação de não devolver o reino dos Pandavas. Seus amigos concordaram e aplaudiram sua decisão. Eles encorajaram-no a se manter firme e garantiram-lhe que seu idoso pai, atado pelos laços de afeição, não forçaria a restituir Indraprastha se fosse resoluto. Enquanto assim falavam, os três homens lentamente se conduziram ao salão da assembleia, que refugia como a montanha Himavati, à luz dos primeiros raios do amanhecer. Dhritarashtra adentrou o salão à frente de todos os demais monarcas. Conduzindo-o por Vidura, dirigiu-se até o seu trono. O assoalho do salão fora levemente gotejado com perfume e pétalas de flores também foram espargidas. Os reis acomodaram-se em assentos feitos de madeira e marfim, esculpidos e decorados por marchetes de ouro e pedras preciosas. Conforme sentavam-se sobre o estofado de seda, olhavam ao redor a fim de ver quem estava presente. Em torno de Dhritarashtra estavam Vidura, Bhishma, Drona, Kripa, Shalya, Kritavarna, Jayadratha, Bahlika, Somadatta, Ashvatthama, bem como Duryodhana e seus irmãos em número de 100. O recinto repleto de muitíssimos heróis parecia uma caverna cheia de leões. Os resplandecentes homens, com suas fulgurosas vestes de seda e atavios de ouro, iluminavam o salão e parecia uma assembleia de deuses. Uma vez que todos se encontraram sentados, o guarda-portão anunciou que Sanjaya chegara e aguardava a oportunidade de entregar a sua mensagem. Dhritarashtra autorizou a sentar no salão. Sanjaya, com seus brincos de ouro e a embalançarem, curvou-se ante os pés de Dhritarashtra. Unidos às palmas de suas mãos, voltou-se para a assembleia e disse: Ó filhos de Kuru, acabo de retornar de meu encontro com os Pandavas. Aqueles homens virtuosos saúdam-vos, cada um segundo a idade e posição. Ouvi agora a mensagem que enviam através de mim. Sanjaya cuidadosamente retransmitiu a mensagem de Yudhishthira, precisamente como vira a mesma. Os Kurus procediam com a restituição do reino dos Pandas, ou ao menos meras 5 vilas, ou haveria guerra.
Dhritarashtra nada disse. O monarca mostrou-se pensativo e, após alguns instantes, deseja ouvir a mensagem de Arjuna, porquanto é nele que temos o maior perigo. O amigo de Krishna, Arjuna, é imensuravelmente poderoso e sofreu em nossas mãos. Diz-me, Sanjay, que disse Dhananjaya, o destruidor de homens pecaminosos? Sanjaya curvou sua cabeça perante o rei e permaneceu de pé. As seguintes palavras foram proferidas pelo colérico Arjuna, quem estava ávido por lutar, quem, com olhos enrubrecidos, falou na presença de Yudhishthira e Krishna. Invocando a disposição em que Arjuna falara, Sanjaya reproduziu precisamente suas palavras. Disse perante o filho de Dhritarashtra, em meio aos escuros e no alcance da audição do perverso Karna, que sempre deseja embater, que possui fala ríspida, intelecto embotado e que é extremamente ignorante. A hora dele chegou. Diz também na presença daqueles reis que vieram de todas as partes do globo para guerrearem contra os Pandavas. Se Duryodhana não devolver o reino de Yudhishthira, teremos como claro que deseja pagar por seu antigo antagonismo contra os Pandavas. Se ele escolher batalhar, nossos propósitos serão alcançados. Diz-lhe que não escolha a paz, mas pelejar contra minha pessoa e Bhima, Nakula e Saradeva, Satyaki, Drishtadyumna, bem como Shikandi. Eis o que anelo. Embora nos hajamos deitado em uma cama de aflição nesses últimos 13 anos, que o filho de Dhritarashtra, uma vez que se deite morto no campo de batalha, receba uma cama infindável de sofrimento. Eu jamais poderia conquistar o honrado Yudhishthira em um combate, daí haver recorrido a manobras pérfidas. O filho mais velho de Pandu, cujos sentidos e cuja mente estão sempre sob pleno controle, pacientemente suportou todo o seu padecimento. Quando ele voltar sua ira contra os Kauravas, Duryodhana encontrará motivos para arrepender-se. Duryodhana sorriu com escárnio conforme Sanjaya prosseguia. Arjuna descreveu como vaticinava a guerra entre eles. Assim como uma fogueira ardente no verão consome a grama seca, o exército Kaurava será similarmente consumido pelo mero olhar de Yudhishthira. Quando Duryodhana vir Bhimacena em uma belíssima armadura em sua quadriga, com a massa empunhada e vomitando veneno de sua raiva, há de desejar que a guerra não se houvesse dado. Quando aquele homem excessivamente vaidoso ver Bhima derrubar os elefantes aos milhares, com seus guerreiros enviados para outro mundo, há de desejar que a guerra não se houvesse dado. Quando Nakula descer de sua quadriga e com sua espada desembaiada extirpar os guerreiros como se fossem um milharal, aquele homem degradado há de desejar que a guerra não se houvesse dado. Quando Saradeva degolar os reis com as suas flechas precisamente atiradas, e quando finalmente confronte o vicioso Shakuni, Duryodhana há de desejar que a guerra não se houvesse dado. Um a um, Arjuna mencionou todos os grandes combatentes que beligerariam pelos Pandavas, descrevendo como haveriam de se vingar dos Kauravas. Drishtadyumna mataria Drona, Shikandi mataria Bhishma, Bhima já fizera o voto de matar Duryodhana e todos seus irmãos, Arjuna devastaria os guerreiros, as dezenas e as milhares, finalmente mataria Karna e todos seus filhos e seguidores. Arjuna retratou uma horrenda imagem da guerra vindoura, na qual ele via terminado na completa aniquilação de Duryodhana e suas forças. Finalmente falou sobre Krishna. Escolhi Krishna como meu quadrigalho, preterindo a Indra e sua arma raio. Se Krishna deseja a vitória de alguém, mesmo caso ele pessoalmente não lute, essa pessoa não fracassará. Facilíssima há de ser a vitória nossa. Quem quer que almeje subjugar Krishna, almeja cruzar a nado um incomensurável oceano, ou apagar um devorador incêndio com suas duas mãos, ou deter o sol e a lua em seu curso pelos céus. Esse melhor dos homens, o Senhor de todos os mundos, já ceifou a vida dos demônios mais poderosos do que Duryodhana. Mesmo o invencível Naraka, o filho da terra, que facilmente poderia haver derrotado os deuses em batalha, sucumbiu às inapeláveis armas de Krishna. Duryodhana anela por derrotar Krishna, que é o supremo Vishnu, quer capturando, quer conquistando para o lado dos Kauravas, o nécio homem logo se dará conta de sua ignorância.
Através de seus espiões, os Pandavas estavam cientes das estratégias dos Kauravas. Arjuna sabia que Duryodhana temia Krishna e estava refletindo acerca de como lidar com ele. O príncipe Kaurava até mesmo cogitou capturá-lo quando em visita a Hastinapura em sua missão de paz. Arjuna encerrou seu discurso descrevendo os augúrios que viria. Sem o seu toque, o arco Gandiva tensiona-se e minhas flechas em suas aljavas saltam para fora segundo sua vontade, o que também faz minha elegante espada para fora de sua bainha. Próximo de minhas bandeiras ouvi, quando tua quadriga haverá de ser atrelada aos cavalos Kiriti. À noite, chacais uivam alegremente, abutres e corvos descendem dos céus. Todos esses sinais indicam mortandade e provar-se-ão verdade, uma vez que eu dispare minhas armas celestiais em todas as direções, não deixando nenhum vestígio do exército Kaurava. Ao Sanjaya diz isto a Duryodhana na presença do rei e de Bhishma, Drona, Kripa e do sapiente Vidura. Certamente agirei segundo o dizer dessas personalidades mais velhas, que detenham o maligno Duryodhana ou que a guerra tenha início. A assembleia estava em silêncio. Duryodhana olhou para o redor do salão com expressão de indiferença e um sorriso malicioso. Karna assomara-se e empunhara sua espada de punho de marfim. Vendo o descaso de Duryodhana, Bhishma dirigiu-se a ele com gravidade. Ó príncipe, ouve-me recontar uma antiga história. Certa feita, todos os deuses foram encontrar Brahma. Uma vez em sua morada, viram duas venustas e refulgentes personalidades, iluminando até mesmo aquela brilhante região com seu resplendor. Brahma informou aos deuses que aquelas duas eram os Rishis, Nara e Narayana, que praticavam eternamente ascetismo pelo bem dos mundos e que viviam como objetivo de aniquilar os demônios. Os deuses foram até Brahma por receio dos Asuras e encabeçados por Brihaspati, abordaram os dois rishis e impetraram sua ajuda de modo a derrotarem os seus inimigos. Com os préstimos do invencível poder dos rishis, Nara e Narayana, os deuses triunfaram sobre os Asuras. Agora aqueles dos dois rishis, entre os deuses, apareceram como Krishna e Arjuna. Essa é a crença geral. Arjuna já demonstrou sua bravura ao ceifar a vida de milhares de demônios no reino celeste. O filho de Vasudeva também o fez. Extirpando inumeráveis demônios, juntos exterminaram os deuses Kandava e juntos confrontar-nos-ão.